Olá pessoal, estou aqui no canal novamente para resolver um problema solicitado por um aluno, tá? Então é um problema que consiste em resolver o cálculo de variação de energia cinética de um carrinho, né? Como mostra essa figura aqui, usando o princípio do trabalho, do teorema trabalho variação de energia cinética, tá? Então, esse aluno é um aluno do ensino médio, tá? E esse problema é um problema do Halliday, então, um aluno que vem se dedicando bastante, então, ele tem uma pegada com estudos mais avançados aí, e aí quis saber como é que se resolve esse problema. Bom, esse problema aqui é um problema de três bolinhas do Halliday, né? Então, é um problema bem intrincado, e ele pode ser resolvido de duas maneiras de forma correta, tá? E eu vou resolver ainda por uma terceira de forma aproximada ali, que dá um resultado parecido, que seria uma simplificação, daria para aproximar, mas não é o resultado exato, então ele acaba estragando um pouquinho a elegância do problema de ele ser três bolinhas para se transformar em um problema de uma bolinha, tá? Então ele poderia é, ser modificado desta forma aí, tá? Então o problema é o seguinte, ele mostra essa figura aí, essa figura tem um carrinho que está preso a uma corda, e essa corda ela é tensionada ali, né? Ela sofre uma atração de 25 newtons. Ao longo dessa direção ali, onde ele é puxado, a tensão na corda não varia, tá? Uh, a gente observa, por exemplo, que o que varia ali, tá, é a questão da variação do ângulo, né? Se você pegar aqui, por exemplo, ó, e traçar uma horizontal, ó, do ponto onde termina a altura H até onde a corda está conectada, a gente observa, por exemplo, que aqui nós temos um ângulo θ, tá? Aqui nós temos um ângulo θ, e aqui, ó, tá? Nessa outra região aqui, ó, nós temos um outro ângulo θ diferente do inicial. Então, o θ' difere do ângulo θ aqui. Tá? Então, a gente observa que o ângulo θ ao longo do deslocamento não se mantém constante. Ok? Então, essa observação é bem importante para resolver esse problema. E aí ele fala então que a altura dessa corda, né, que está puxando o carrinho, ela está com uma altura H, né, na parte vertical, e o deslocamento do carrinho ele vai da posição x1, que é de 3 metros, então ele está voltando até a posição x2 aqui de 1 metro. Tá? Essa força então tem 25 newtons, e ele quer saber então qual que é a variação de energia cinética. Então, se a gente for resolver aqui empregando o método 1, tá? Que eu vou chamar o método por integração aí, o que que a gente vai ter? A gente vai ter que nós temos diversas forças atuando ali, pelo menos mais duas forças atuando no carrinho. Nós temos a força peso aqui, ó, apontada para baixo, e nós temos a força normal apontada para cima aqui, ó, tá? E ao mesmo tempo que a gente pode decompor essa força de tração, tá? Essa força de tração a gente pode decompor em duas forças aqui, ó. Uma TY ao longo do eixo Y e uma TX aqui, ó, ao longo do eixo X. Tá? Então nós teríamos quatro forças atuando aí. Três, na verdade, mas uma que se decompõe em duas componentes, tá? Da mesma força ali. Então, se a gente pensar que a gente vai resolver, então, pelo método teorema aqui, né? Teorema. Trabalho, variação de energia cinética. Então,
o trabalho de uma força, ele vai ser a integral, certo? De uma posição inicial até a posição final da força vezes o seu deslocamento aqui, ó. Eu vou chamar esse deslocamento de um dr aqui, ó, tá? Que é um vetor posicional aqui. Então, o que acontece, ó? Se a gente pensar ali em termos das forças aqui, ó, tá? Forças aqui, ó, TY, normal e peso, todas elas aqui, ó, com relação ao deslocamento, elas formam um ângulo de um ângulo de 90 graus ou 270 graus aqui, certo? Ou seja, são perpendiculares aqui, né? Então aqui, ó, TY, normal e peso, todas elas são perpendiculares ou ortogonais aqui, né? Ortogonais ao deslocamento. Consequentemente, o trabalho produzido por essas forças aí, isso aqui é igual a zero, tá? Então elas não realizam trabalho, não produzem, portanto, variação de energia cinética. Então, a única força que produz variação de energia cinética aí é realmente a componente Tx, tá? Então, somente aqui, ó, somente a Tx é que provoca trabalho. Então, o trabalho vai ser igual, ó, a Tx vezes vezes esse deslocamento ao longo do meu dr, né, meu vetor dr. Só que o vetor dr está ao longo do eixo x aqui, então ele vai ser o meu dx, tá? Ok? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou da posição inicial até a posição final. Vou de x1 até x2. Só que acontece, ó, aqui está a minha origem, né? Ó, a minha origem está aqui, ó. Então, eu estou voltando de x1 para x2, tá? Eu estou voltando. Então, nesse caso aqui, o meu deslocamento, ele é contrário ao deslocamento do eixo X aqui, né? Então, tem que colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? Então, eu coloquei esse sinalzinho de menos aqui, ó, em vermelho para denotar justamente que isso, né? O deslocamento aqui, ó, ele se dá em direção contrária ao sistema dos eixos colocados aqui, né? Como a gente tem esse eixo X, esse deslocamento é contrário, então tem que aparecer isso, tá? Então isso é importante ali para depois a gente calcular o valor da energia correta, tá? Então o que acontece, ó? A gente sabe que a Tx ali, ó, tá? Então aqui que a gente vai ter, ó, aqui eu vou ter a minha T, tá? Aqui eu vou ter, ó, a minha Tx, que vai estar ao longo do meu deslocamento aqui, ó, do longo do meu deslocamento dx, ó. Então, a Tx, o que ela é, tá? A Tx, ela é a tração, certo? O módulo dela vezes o cosseno do ângulo θ aqui, ó, tá? Esse ângulo formado aqui, ó, que eu tinha dito anteriormente lá, tá? Que ao longo do deslocamento, o θ varia, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter que isso aqui vai ser a integral menos a integral aqui, ó, tá? De t vezes o cosseno do ângulo θ vezes o dx, certo? Para a gente não ficar com esse menos aqui, ó, aqui na frente, eu vou substituir os limites de integração, ó. Então, tem uma propriedade da matemática também, do cálculo, que se eu trocar, se o x1 vir aqui para cima, ó, e o x2 vir aqui para baixo, esse sinal aqui na frente, ó, vira mais, ó, tá? Fica positivo, ok? Então, que a gente tem que resolver essa integral. Como o cosseno de θ não é constante, ó, é um problema para nós, tá? A atração não, ó. A atração ela é constante aqui, tá? A atração,
Tá? Então, o que que eu tenho aqui? Ó? O trabalho vai ser igual a tração, que é constante, a integral de cosseno de θ dx, ó. Só que acontece, cosseno de θ aqui, ó, tá? É, eu posso enxergar aqui do meu triângulo, ó, tá? Então, vou fazer aqui embaixo, ó, tá? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Ó, aqui eu tenho o meu triângulo, ó. Isso aqui, ó, é H, ó. Isso aqui, ó, é o meu X, ó. E eu vou chamar isso aqui de R. Aqui está o θ, ó. Então, das relações do Teorema de Pitágoras, aqui, ó, tá? Teorema de Pitágoras. O que que a gente tem? A gente sabe que a hipotenusa, que é R ao quadrado, isso aqui é igual à soma dos catetos, ou seja, é igual ao cateto adjacente mais o cateto oposto aqui, ó. Certo? E mais, a gente pode tirar a relação do cosseno aqui, né? Então aqui, ó, cosseno de θ, ele vai ser igual a quem aqui, ó? O cateto adjacente, que é x, ó, dividido pela hipotenusa, certo? Mas o que é a hipotenusa aqui? É o r, né? E aqui a gente tem r quadrado. Então, ó, somente o r vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado aqui também, ó. Tá? X ao quadrado mais h ao quadrado. Então, eu vou ter aqui x sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. E esse é o cosseno de θ. Então, eu posso substituir aqui, ó, x sobre x ao quadrado mais h ao quadrado, a raiz quadrada disso, certo? Então, eu posso substituir aqui, ó, tração integral de x2 até x1 de x mais raiz de x ao quadrado mais h ao quadrado dx, certo? Então, isso se justifica, então, as três bolinhas que o Heidegger tinha comentado ali, né? Tem que fazer essa integração. E daí nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho de usar uma tabela de integração ali e pegar o valor direto já da integral, ou a gente usar uma mudança de variável aí para poder calcular essa integral aí, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que, por exemplo, se aplicar uma mudança aqui, ó, de variável, tá? Uma MV aqui, uma mudança de variável. Se eu chamar uma nova variável U, que é muito comum na matemática, se eu chamar aquele denominador lá, ó, que está dentro da raiz, x quadrado mais h ao quadrado, ó, que é um truque matemático, e eu derivar isso para encontrar meu derivando, meu elemento de diferenciação, o du, então eu derivo a parte de cima, né? Como o h aqui, ó, ele é uma constante, né? Ele vale um valor, ó, tá? Ele vale 1,2, então ele é uma constante. Se eu derivar aqui, ó, a derivada, né, dh, a derivada de uma constante é zero. Mas já a derivada da variável x, não. Então eu vou ter 2x e a derivada dx, né, mostrando que foi derivado ali, certo? Se eu substituo isso aqui na equação, ó, o que que me falta? Me falta um 2 aqui, né? Então, o que acontece, ó? Se eu acrescentar um 2 em cima e também dividir aqui, ó, por 2, eu não estou fazendo nada, né? 2 por 2 dá 1. Só que agora aqui, ó, o que que eu tenho, ó? Eu tenho que o meu du, 2x dx ali. Então, eu posso escrever o meu trabalho agora sendo aqui, ó, atração sobre 2, certo? A integral aqui, vou deixar indefinida, tá? Porque a gente vai mudar de variável aqui. Eu não vou escrever os novos elementos de integração aqui.
Eu vou ter então que 2x dx é o du, isso dividido por raiz quadrada de x ao quadrado mais h ao quadrado. Isso dá então o meu u. O meu u raiz quadrada, ou seja, na meio aqui, ó. Tá? O que acontece? A gente sabe do cálculo aqui, ó, tá? Nós sabemos do cálculo, tá? Nós sabemos do cálculo íntegro diferencial, que a integral, por exemplo, aqui, ó, de x elevado a um expoente m, qualquer aqui, positivo ou negativo, vezes o dx, a integral disso vai ser, ó, x elevado a m mais 1 dividido pelo expoente aqui, ó, m mais 1. No nosso caso aqui, tá? Como o nosso m aqui, ó, é meio, ó, tá? Esse m colocado na parte de cima, né? Quando eu reescrevo aqui em cima, ó, o que que eu vou ter? Ó? Eu vou ter t na meio, integral de u, ó, na menos meio lá para cima, du, ó. Tá? Então, o m aqui, ó, vale menos meios. Então, eu vou ter que o x vale menos meio mais 1 dividido por menos meio mais 1 também. Isso vai dar x na 1 meio dividido por 1 meio. Tá? Beleza? Voltando então, tá? Deixa eu fazer aqui, ó, um parênteses aqui, ó, tá? Voltando para cá, então, ó, seguindo aqui, o que que a gente vai ter? Nós vamos ter então aqui, ó, que o trabalho vai ser a atração dividido por 2 e o que resultou da integral, x na meia. Quem que é meu x? O meu x é o meu u lá, ó, tá? É a minha própria u. Então, o que que eu vou ter? Eu vou ter raiz quadrada, certo? De x ao quadrado mais h ao quadrado, fecha colchetes, integrado de quanto aqui, ó? De x de 2, que é 1, até x de 1, que é 3. Então, eu vou ter que a atração sobre 2 vai ser, abre colchetes, raiz quadrada de x ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, mais 1,2 ao quadrado, 1,44, menos raiz quadrada de 1 ao quadrado dá 1, mais 1,44, fecha colchetes aqui, certo? Então, isso aqui vai dar quanto? Não sei, vai dar sim, sei sim aqui, ó, isso aqui vai dar t sobre 2, raiz quadrada de abre colchetes, desculpe, raiz quadrada de 10,44 menos raiz quadrada de 2,44. Fecha colchetes, tá? Então, o que que a gente vai ter aqui, ó, tá? O que que a gente vai ter? Deixa eu pegar a calculadora aqui para a gente poder fazer essa conta. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui para a gente fazer essa conta. 10,44 raiz dá 3,23 aqui, ó. Isso aqui, ó, 3,23. 2,44 raiz, 1,56. Isso menos isso dá 1,669. Então, o trabalho vai ser aqui, ó. O trabalho vai ser... O trabalho vai ser... Ah, eu esqueci um fator de 2 aqui, galera. Aqui, ó. Esse fator de 2 eu me esqueci de fazer aqui, ó. Esse fator de 1 meio, ele aparece aqui, ó. Ó, ele vai aparecer aqui, ó. Ó, como 1 meio, ó. Esse fator de 1 meio, ele sobe para cá para cima multiplicando, ó. Então, esse 2 cancela com esse 2 aqui, ó. Não tem mais esse 2, tá? Esse 2 aqui cancela. Então, eu vou ter somente a tração, ó, que vai ser 25, que multiplica
É, 3,25 menos 1,56 dá 1,669. Isso vai dar 41,7262. Olhando para as nossas aqui, ó, medidas, eu tenho que a altura vale 1,20 metros. Três casas, três organismos significativos. A força vale 25,0 newtons, então três organismos significativos também. A gente tem que dar resposta com o pior número de algarismos significativos. Nesse caso aqui, são 3. Então, eu tenho que truncar meu número aqui, ó, no 7. O que vem depois do 7? 2, ó. Então, 2 é menor do que 5. Então, a nossa resposta aqui é 41,7 joules. Tá? Se nós olharmos a resposta do Harder lá, ela fecha com o mesmo valor. Ela dá uma energia positiva aí, tá? Ok? É isso que acontece. Beleza? Então, gente, dando seguimento agora aqui, tá? Uma outra ideia de resolver esse problema seria por geometria do problema, tá? Então, eu vou continuar aqui. A gente já expliquei um monte de coisa. Vai ficar um vídeo grande. Lamento muito, tá? Mas não deu fazer um vídeo mais curto, porque daí eu tô dando um monte de detalhezinhos, tá? Então, aqui, ó, método 2 aqui, ó. Método 2. Vou colocar aqui por geometria do problema. Tá? Então, o que acontece aqui, ó? Eu vou usar de novo aqui esse desenho aqui, ó, tá? Vou usar esse desenho aqui, tá? E aí, em vez de nós analisarmos aquela situação, a gente vai analisar essa situação aqui, ó. Vou traçar aqui, ó, uma horizontal, certo? O que nós temos aqui, então? Nós temos aqui, ó, o vetor R1, tá? E aqui nesse ponto, ó, nós temos o vetor R2, tá? Então, o que acontece, ó? A gente vai ter por geometria do problema, aqui tá o H, ó. Aqui tá o H, tá? E o que a gente quer saber aqui, ó, é essa distância aqui, ó. Vendo aqui, ó? Quanto que ele vai se deslocar, ó. Vou chamar essa distância aqui de R, aqui, ó. Tá? Então, a gente já sabe que o trabalho é igual à variação de energia cinética. Essa variação de energia cinética vai ser igual, então, ao trabalho aqui, ó, vezes esse deslocamento. Trabalho não, desculpe. Vai ser essa força aqui, ó, vezes o deslocamento, tá? A gente sabe que são vetores. Nós temos aqui que a força é a força de tração, tá? Essa força de tração, ela está orientada na mesma direção do deslocamento, então o ângulo dela vale 0 graus e o cosseno de 0 graus é 1. Então aqui eu vou ter a tração dessa força aqui vezes o deslocamento. O deslocamento quanto que é? O deslocamento é o deslocamento R aqui. Então, se a gente souber quanto que é esse R aqui, ó, certo? Que eu tinha apontado, a gente resolve o problema. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó, tá? A gente sabe, por exemplo, que o R1 ali, ó, tá? O R1, ele vai ser todo o deslocamento, tá? Ele vai ser todo o deslocamento aqui, ó, tá? Então,
x1, certo? x1 ao quadrado mais h ao quadrado, tá? Então, lembra que a gente usou usando Pitágoras aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Hipotenusa, que é r1 ao quadrado, mais x1 ao quadrado, mais h ao quadrado, tá? Como eu quero somente r1, então eu tenho que tirar a raiz quadrada disso, tá? De forma análoga, o R2 vai ser x2 ao quadrado mais h2 ao quadrado, raiz quadrada disso também. E quem que vai ser aqui, ó? Tá? Quem que vai ser o meu R aqui, né? Quem é o meu R? Tá? O meu R vai ser a distância final, que é o x1 lá, que vai ser o R1, né? O R1 até o R2 ali, ó. Tá? Então, colocando na direção correta já aqui, ó. Tá? Vai ser o R1 menos o R2, essa distância. Substituindo pelos valores ali, o que a gente vai ter, ó? Eu vou ter, então, que o R1 é o x1 ao quadrado mais h ao quadrado, raiz quadrada disso, menos o R2, que é a raiz quadrada de x2 ao quadrado mais h2 ao quadrado. Tá? Então, o R aí vai ser x1 vale 3 ali, né? Então, a gente vai ter ali, ó, 3 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado, menos raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1,2 ao quadrado, que foram os valores que a gente obteve anteriormente. Então, isso aqui vai dar raiz de 10,44 menos raiz de 2,44 aqui, deixa eu arrumar aqui. 2,44, tá? Então, isso aqui vai dar 3,23 menos 1,56. E isso aqui vai dar, então, o valor... Quanto é que tinha dado ali? Deixa eu chamar a calculadora mesmo. Deixa eu chamar aqui, deixa eu ver. Eu apaguei. Vamos colocar de novo aqui. 10,44, raiz. 2,44, raiz. 1,669. Tá? 1,669 vezes 25 aqui, ó, vezes 25. 1,669. Tá? Então, isso aqui dá 25, 1,66, 1,669. Então, o trabalho dessa força vai ser a tração, que vale 25, vezes 1,669. E isso deu 41,726, né? Ou seja, 41,7 joules. Tá? 41,7 joules. Então, a gente obteve o mesmo valor por um método menos complexo, né? Sem usar o cálculo diferencial ali, por geometria do problema. Tá? Mas aqui, então, o que acontece? Dá para resolver, mas você tem que ser um pouco mais esperto ali, né? Tá? Tem que ser um pouquinho mais ligado ali, tá? E então eu nem vou resolver pelo método 3 aqui por uma solução por aproximação, como eu tinha dito aqui, tá? Não vou resolver. Vou ficar somente nessas duas soluções aí, beleza? Bom proveito para vocês aí. E era isso. Até mais.